Dia Agronegócio, terça-feira, senhoras e senhores, 15 de março de 2022, agora 8 horas e 54 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais e também pelo noticiasagricolas.com.br, onde você é nosso convidado para colher ali as primeiras e principais notícias da manhã de hoje, para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, certo? Temos, lembrando, o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, terminou o Bom Dia Agronegócio, vai direto para as redes sociais, seguir a cooperativa Cochupé e ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, responsável ali por colher todos os comentários, as dúvidas, os questionamentos. Mande a sua pergunta, mande de onde você está falando, sua cidade, seu estado, sua dúvida. A gente quer saber o que você quer saber para que a gente possa começar a atender as suas demandas de informação, tá certo? Olha só, já temos aqui conosco convidados de Sacramento, Minas Gerais, a Juliana nos mandando bom dia, e amigos que vemos aqui todos os dias, né, como o Fábio, por exemplo, bom dia para vocês. O Pedro Henrique também nos mandando bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado, ao nosso Bom Dia Agronegócio, que está começando e começando com muita informação. Estamos num momento, mais uma vez, agitado do mundo, não só pela guerra, mas agora a China preocupa com o seu aumento do número de casos de Covid-19 em função do elevado grau de transmissão da variante Ômicron. Então, a China está no seu pior momento da pandemia desde o pico mais agressivo em 2020, senhoras e senhores. Isso está derrubando todas as commodities agrícolas e não agrícolas, e é isso que a gente vai ver agora. E a gente começa com a Bolsa de Chicago. A soja perde mais de 1,5%, perde 1,6% no seu primeiro contrato, 16 dólares e 42 centos por bushel. O milho, 7 dólares e 40 no primeiro contrato, ou no mais negociado, que é o maio, né? E temos aí 7 dólares e 40 centos, uma perda de 0,9%. A exceção é o trigo, né? Já que caiu forte nos últimos dias, tem espaço para respirar e, mais do que isso, vê que o conflito entre Rússia e Ucrânia continua, as rodadas de negociações ainda sem sucesso. E isso mantém, então, a oferta ucraniana e russa, né, represadas lá em seus países. Então, 11 dólares e 4 centos por bushel no primeiro contrato, 0,8% de alta. Tá? Ainda na Bolsa de Chicago, mercado de derivados da soja, esse me preocupa um pouco mais hoje. O óleo perde 1,8%, o primeiro vencimento, 72 centos mais 60 por libra peso. E o farelo de soja, 479 dólares redondinho por tonelada curta, 1,09% de queda, tá? Bolsa de Nova York agora. Café cai e cai forte, perde 2% o café na manhã de hoje, 2 dólares e 14 centos mais 35 por libra peso no primeiro contrato. O açúcar perde o patamar dos 19 centos por bushel, vale agora, dos 19 centos por libra peso. O açúcar vale agora 18 centos mais 70 por libra, caindo 2,25% no primeiro contrato. O algodão, 0,8% de queda, 1 dólar e 17 mais 84 por libra peso. Seguem patamares elevados, mas o mercado vai entoando aí algumas baixas já há um tempo. E o destaque, naturalmente, desta terça-feira é o petróleo, que perde mais de 7% para o WTI, já abaixo dos 100 dólares por barril, 95 dólares e 8 centos, tá? São 7,8% de queda agora no WTI. Vamos dar uma olhadinha no Brent, que este é referência para a Petrobras, referência para o quadro global de oferta e demanda, e ele traz um cenário mais amplo, 99 dólares e 11 centos por barril, 7,3% de baixa na manhã dessa terça-feira, 15 de março, tá? O gás natural perde quase 3%, o ouro cai 1,8%, a prata 1,9%, o cobre 0,9%, e vamos dar uma olhadinha também no dólar index antes da gente checar os mercados asiáticos, né? Como é que fecharam os mercados lá nas bolsas de Dalian. Algumas vezes conseguimos também as informações da bolsa da Malásia para o óleo de palma, mas antes disso o dólar index cai 0,24% de baixa nesse momento e temos ali um dia de baixas consideráveis para as commodities agrícolas. Boa parte disso vem dessa pressão agressiva do petróleo e boa parte dessa pressão sobre o petróleo
vem dessa informação, como eu falei, desses novos lockdowns que estão acontecendo na China. São cerca de 51 milhões de pessoas, mais uma vez restritas, né, em função do aumento muito forte do número de Covid, de pessoas com Covid, né, Covid positivo, e mais do que isso, da política de tolerância zero dos chineses. Isso já havia sido informado e isso mais uma vez está sendo colocado efetivamente pelo governo chinês, porque precisamos controlar uma hora ou outra essa pandemia. Então temos essa revisão aí dos números de caso e isso trouxe um peso muito grande para o andamento de praticamente todos os mercados. E é isso que a gente vai monitorar também ao longo dessa próxima semana, tá? Então, olha só, deixa eu passar para vocês aqui o resumo da Agrinvest Commodities, que é sempre muito interessante da gente entender. Bolsas em queda na Ásia, Europa e nos Estados Unidos. Petróleo já abaixo dos 98 o barril. Ouro em queda. Mais pessoas falando em menor crescimento global. Acabei de falar, né? Tem essa informação da Covid na China, ela traz, mais uma vez, uma limitação, um peso para a projeção do crescimento da economia global. E isso vai pesar naturalmente sobre as commodities, porque pode sinalizar uma demanda um pouco mais contida, né? A gente vai comentar sobre isso, tá? Os Estados Unidos alertam a China em relação a um suposto pedido de ajuda militar por parte da Rússia. Me parece que esse é um dos destaques também nesse conflito, porque nós temos aí, caso isso venha realmente acontecer, uma nova rodada de sanções seria bastante possível contra empresas chinesas, dessa vez, caso essa ajuda venha de Pequim a Moscou, né? Xi Jinping atenda o pedido de Vladimir Putin. Então, caso a gente comece a ver novas sanções agora impostas a empresas chinesas, aí as coisas podem ficar ainda mais graves, né? Bolsas na China sob forte pressão. O índice de empresas chinesas negociadas nos Estados Unidos acumula queda de 75% em relação ao pico. Grãos e óleos em queda, não caem só os preços do óleo de soja, mas caem todos os óleos vegetais. E clima ainda benéfico para os próximos 15 dias para a safrinha de milho, para a safrinha do Brasil e do Paraguai, tá? Bom, eu acho que a gente pode começar nessa terça-feira a falar sobre o mercado de óleos, o mercado do complexo soja, para que a gente possa ter um entendimento de por que perdemos aí mais de 20 pontos no mercado da soja nesta manhã. Agora já não, seguimos aí com perdas de mais de 20 pontos. Fui até conferir, né, que eu estava aqui na tela do milho. Maio, 16 dólares e 46, julho, 16 dólares e 22 cents por bushel. O agosto já perde os 16 e vale 15 dólares e 82. O setembro tem 15 dólares e 2 cents. Quando a gente abre o mercado de óleos, a gente vê perdas de quase 2%. O óleo de soja sendo negociado na Bolsa de Chicago. Todos os principais vencimentos operando ali com perdas de quase 2%, tá? Olha só que bela informação nos traz a Agrinvest, como sempre, né? Inclusive, se você não segue ainda a Agrinvest nas redes sociais, siga @Agrinvest Commodities. Mais do que isso, siga o aplicativo, né, deles, baixe lá o aplicativo deles, que é o Agrinvest Go. E também vocês podem checar essas informações todas que eu divido com vocês pela manhã. São insights, né, de participantes do mercado que são realmente importantes. Por isso que eu estou sempre ali com a Agrinvest na minha retaguarda, justamente por conta desses insights de dentro do mercado, né? Olha só, mais uma forte queda dos óleos vegetais na China e na Malásia. Queda do suíno vivo na bolsa de Dalian e também no farelo. Minério de ferro caindo. 51 milhões de pessoas em lockdown na China. Fábricas estão sendo fechadas em importantes hubs de produção, a exemplo de Shenzhen, o Vale do Silício, na China. Mais interrupções nas cadeias de produção? Com certeza. Mais inflação? Sem dúvida, nos informa Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest. Segundo a análise do Eduardo, esse novo momento da pandemia na China, ele não só coloca as pessoas ali em lockdown, e a gente está falando de 51 milhões
de pessoas, né? A gente está falando também de uma mudança natural nos hábitos chineses, de várias coisas, mas principalmente nos hábitos alimentares. E isso traz uma preocupação aí para os analistas e consultores de mercado. Olha só, quando a gente olha para os impactos dos grãos, né, a gente vai ver as pessoas em casa desperdiçando menos, comendo de forma mais comedida, e diminuindo também o seu consumo de proteínas animais. Não é que deixaram ou deixarão de comer carnes, né? Porque uma vez que os chineses têm acesso a esse alimento, eles não vão querer voltar para trás, né? Então há essa mudança de hábito dos chineses que é bastante gritante nesse momento. A gente consegue ver claramente isso que está acontecendo, fora o momento de margens negativas ali para o esmagamento, principalmente para os meses à frente. A suinocultura ainda vive um momento muito difícil, tanto que a China vai comprar, né, via suas estatais, um volume interessante ali de carne suína para retirar do mercado esse volume de mercadoria, colocar nos seus estoques e tentar regular um pouco o preço que está muito pressionado. Hoje o suíno teve mais um dia de baixa na Bolsa de Dalian de 1%. Então a gente está falando de um momento bastante sério. E olha só o que diz ainda o Eduardo Vanin. Política de tolerância zero na China entrou em seu segundo ano, mudando profundamente os hábitos dos chineses. Essa nova rodada de medidas, talvez a mais intensa em termos de lockdowns desde o pico de casos em 2020, só tende a acelerar as mudanças em termos de padrão de alimentação e cardápio. Os chineses estão se acostumando cada vez mais a pedir comida em casa preparada. Antes, pelo menos os chineses compravam os ingredientes para preparo, mas agora a preferência é pela conveniência, por conta da própria transmissão da Covid-19, né? Assim nós temos porções menores, menos desperdício e mudança no cardápio, menos óleos, menos carne e mais amidos. Para os suinocultores chineses, esse movimento é um péssimo negócio. As margens continuam afundando e a luz no túnel parece cada vez mais fraca. Parece que a saída virá mesmo pela dor. As margens negativas nos últimos 18 meses está forçando pequenos e médios suinocultores para fora da atividade, o que vai reduzir possivelmente a saturação desse mercado por uma via mais dolorosa, mas que costuma acontecer, né, de tempos em tempos nos principais mercados, né? E olha só, a curva dos futuros do suíno na Bolsa de Dalian já nos mostra esse cenário. A única coisa que preocupa o Eduardo Vanin são as projeções das empresas listadas em bolsa de um aumento de um volume de abate para esse ano. Então, por exemplo, a Muiyuan, que é a maior abatedora ali de suínos da China, projeta um crescimento de 40%, sobre um crescimento já de 70%. Então, realmente, a questão da suinocultura na China, ela é uma questão que preocupa, ela já vem preocupando há um tempo, e mais 51 milhões de pessoas em lockdown preocupa mais ainda, por todo esse cenário que o Eduardo Vanin, como sempre, brilhantemente nos descreve. Então, há uma preocupação muito séria com isso, e há uma preocupação onde a oferta de alimentos ela está bastante ajustada, onde essa oferta ajustada de alimentos ela pega diretamente na inflação e por isso a gente vai vendo ali as peças se mexendo muito rapidamente. Mesmo que a gente veja perdas de mais de 20, quase 30 pontos entre os principais contratos da soja na Bolsa de Chicago na manhã de hoje, nós ainda vemos os primeiros contratos acima dos 16 dólares e consolidados nesses patamares, né? Ontem, em entrevista ao Notícias Agrícolas, o diretor da Pátria Agronegócios, o Cristiano Palavro, falou o seguinte: os fundamentos são sólidos e o potencial de alta para o mercado da soja está mantido, mas é preciso que novidades apareçam no front para promover esse movimento. Até porque nós vimos ralis importantes durante os primeiros dias da guerra, motivados bastante pelo rali do trigo. Então nós temos essa sinalização e temos esse entendimento de que as coisas vão se encaixando e a demanda vai se adaptar a uma oferta menor de soja, pelo menos nessa temporada, uma vez que nós tivemos uma perda na América do Sul, somente na América do Sul, que passa de 30 milhões de toneladas. Então a gente está falando de uma oferta bastante ajustada, que vinha já da outra temporada com estoques muito apertados. Então,
tudo isso vai entrando no mercado, no radar do mercado. E percebam, não só entre os futuros da soja em grão, mas nos futuros dos derivados, não só da soja em grão e não só do óleo, mas também do farelo de soja. Outro ponto importante que você não pode se esquecer, nós temos a suspensão das exportações de farelo e de óleo pela Argentina. É uma suspensão temporária para que haja uma revisão das retenções, ou seja, aquela taxação das exportações imposta pelo governo argentino, e né, é o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner mostrando a que vieram, não é mesmo? Não nos surpreende esse aumento das retenções, porque quando Alberto Fernandes foi eleito lá atrás, nós trouxemos uma matéria muito completa aqui no Notícias Agrícolas sobre como estava esse sentimento do mercado agrícola, as lideranças, inclusive do setor, diante da eleição de uma chapa mais alinhada à esquerda, né? Cristina Kirchner afundou o agronegócio argentino quando foi presidente, né? E aí nós repetimos essa cena, ela sendo vice de Alberto Fernandes, que é mais uma figura, ali sim, temos uma figura decorativa para o senhor Alberto Fernandes, na minha modesta opinião, porque Cristina Kirchner é uma mulher de personalidade bastante forte. E ela impõe ali situações, ela vai direto na galinha dos ovos de ouro, que ela sabe que é o agronegócio argentino, que estava voltando a se recuperar, que estava voltando a respirar e tomou uma rasteira novamente. Então, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque as notícias continuam chegando e elas não são nada favoráveis. O ponto importante sobre essas suspensões, né? Ontem, também, em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Cristiano Palavra falou, o mercado meio que deu de ombros, né, para essa suspensão, embora o farelo ontem tenha fechado com quase 2% de alta, mas ele falou, vejam que o óleo caiu bastante, já pressionado pelo petróleo, mas com esse sentimento de que vai ser algo temporário e que logo a Argentina vai retomar essas exportações, precisa arrecadar esse dinheiro, né, o governo precisa arrecadar esse dinheiro, firmou recentemente um acordo com o FMI para saldar a sua dívida. Enfim, é uma série de incertezas que ronda o agronegócio argentino. E isso, então, portanto, também está na conta, ok? Como volto a dizer, Cristiano Palavro acredita que o mercado já absorveu essa informação e agora vai tentar trabalhar ali para ir se ajustando até que as vendas externas de farelo e de óleo sejam retomadas mesmo com as retenções elevadas. Hoje, a taxação, a alíquota de exportação para farelo e óleo é de 31%. Para soja em grão, 33%. A expectativa é de que o farelo e o óleo alcancem o grão e passem também a ter uma alíquota de 33%, tá? Então a gente vai te atualizando de tudo por aqui pelo noticiasagricolas.com.br, ok? Bom, senhoras e senhores, seguimos aqui com as nossas andanças pelo mercado, lembrando que nós temos aqui no Brasil prêmios ainda muito elevados para a soja, só para a gente arredondar o nosso comentário da soja, né? Temos prêmios ainda bastante elevados. Ontem os preços subiram aqui no Brasil, testaram patamares mais elevados, dada a alta do dólar, que continua nesta manhã de terça-feira, nós temos R$ 5,12, mas a alta bastante tímida, a moeda americana bem mais próxima da estabilidade, 0,01% de alta. O mercado está agora, né, dando início aos seus negócios, tá? Então, os preços da soja no mercado brasileiro seguem elevadíssimos, em patamares historicamente altos, os produtores participando na medida em que se vêem na necessidade de cumprir seus compromissos ou de arcar com a capitalização para a próxima safra. E eu vou pedir para a Letícia dividir com vocês agora uma informação bastante importante sobre as vendas da safra 22-23, tá? E a relação com o mercado de fertilizantes. É importante para que a gente comece a entender como é que ficam esse início das vendas, né? Principalmente no Mato Grosso, segundo informações do IMEI, o Instituto Mato Grossense de Economia. Já, eu imagino que aí já está na sua tela, tá? Veja só, vendas da safra 22-23 de soja avançam lentas com incertezas
sobre os fertilizantes, tá? Olha só o que nos informa a agência Reuters. A comercialização antecipada de soja e também de milho do estado de Mato Grosso para a safra 22-23, que será plantada a partir de setembro, avançou com lentidão no último mês em meio a incertezas sobre a oferta de fertilizantes e altos preços dos insumos causados pela guerra na Ucrânia, segundo informou o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. São 16,3% da soja 22-23 já comercializados, uma produção esperada ali, né, importante, e nós tivemos então na semana, ou perdão, no mês, um avanço de 4 pontos percentuais, que é bastante interessante para o período em que estamos. Nós sabemos que a antecipação das vendas ela vai muito alinhada aos preços, mais do que isso aos preços dos insumos, e o produtor mato-grossense, goiano, catarinense, paranaense, gaúcho, baiano, piauiense, ele sabe que vai ser uma safra muito dispendiosa, os custos serão muito elevados. Então, isso está na conta. E isso estando na conta, a gente vai ter que avançar com as vendas para fazer as relações de troca, aproveitar os momentos. E eu falei ontem, as relações de troca dispararam na última semana, tá? KCL, MAP, DAP, ureia para o milho safrinha, é um Deus nos acuda, tá? No mesmo período de 2021, as vendas para a safra futura de Mato Grosso estavam em 23,5%. Então, percebam, a gente tem, né, um percentual aí diferente e uma lentidão em relação ao ano passado. Mas a média histórica para essa época do ano costuma ser de 9,3%. Ou seja, em relação à média, estamos bem avançados, né? Para comercialização do milho, daí eu já vou emendar depois ali nos comentários sobre o mercado do milho, senhoras e senhores. Para o milho, nós temos então, mudei de tela aqui. A comercialização chega a 6,5% da produção esperada para 22-23, e a variação no mês foi bem mais tímida do que na soja, 1,15% somente contra os 4% da soja, tá? No mesmo período do ano passado, as vendas estavam em 12,7% e a média histórica é de 5,6%. Então, em relação à média, estamos quase que alinhados, um ponto percentual, mas em relação ao ano passado, bem mais lentos, tá? E em relação, quando a gente olha para a safra 21-22 em relação a 20-21, nós também tivemos um movimento de vendas antecipadas um pouco mais contido, porque o produtor tinha aquela referência de 2021 quando ele vendeu soja mais barata e a soja deu aquela estilingada no final do primeiro semestre, começo do segundo. Então, esse quadro, ele é bastante comum, né? É um momento ainda de definições de planejamento. Então, o Mato Grosso é um dos estados que planta com mais rapidez, né? Não é o primeiro estado a começar a plantar, mas ele vai ali na carona depois do Paraná. E a gente tem, de fato, uma cultura que está mudando, né? O produtor fazendo essas antecipações, participando do mercado de forma protegida e garantindo seus insumos. Principalmente, como eu falei, num horizonte tão difícil como está esse desenhado para a próxima safra de grãos do Brasil, tá certo? Lembrando que começam a entrar também nas análises e nas precificações dos mercados a safra 22-23 dos Estados Unidos. O milho começa a ser plantado já nos próximos meses e no final deste mês a gente tem um relatório importante, o Prospective Plantings, para entender qual vai ser o real tamanho da safra norte-americana também 22-23, tá? Americanos também sofrendo com os custos mais altos aí das últimas 2 décadas. Foram os primeiros a sentir o impacto desse aumento nos insumos para essa temporada 22-23, tá? Falando em milho, vamos dar uma olhadinha em como é que estão as cotações, Bolsa de Chicago e também na B3. Bolsa de Chicago recuando, vai acompanhando a soja, o complexo soja, e o trigo que subia forte, subia agressivamente, mais de 1%, passa a operar bem próximo da estabilidade e ajuda na pressão do milho. Milho, Bolsa de Chicago, 7,40 no maio, 8 pontos de queda. O julho, 7 dólares e 8, setembro, 6 dólares e 60, o dezembro, 6 dólares e 43. As perdas variam de 8 a 10 pontos, tá? Na B3, o que nós temos? Uma abertura de mercado também no negativo, à exceção do março, que sai da tela já nos próximos dias. Então, nós temos R$ 103,79 para o março.
uma alta de 0,14%, mas os demais contratos perdem de 0,2% a 0,6%. O maio tem R$ 103,96, o julho R$ 98,82 por saca, o setembro R$ 98,51, tá? Então temos aí um dia de queda para o milho, de correção de realização de lucros. Ontem o milho voltou a subir na B3, e hoje a gente vê então esse momento de correção e dessa pressão, né, que temos aí sobre o mercado do milho. Não é nada muito agressivo, vocês podem perceber que são baixas consideráveis, né, para uma manhã de terça-feira, mas a gente está falando ainda de um cenário também de fundamentos bastante interessante, né? A gente está falando de um suporte que vem de uma oferta quebrada da safra de verão, mas perspectivas de uma safrinha sadia. As previsões climáticas mostram aí os próximos 15 dias de clima, portanto, favorável para a safrinha brasileira. Isso é muito bom, porque ajuda a recuperar o que o produtor perdeu na safra de verão. Vai ser determinante essa safrinha ser uma safrinha cheia, saudável, também para ajudar na capitalização e nessa interrupção no fluxo de caixa que teve o produtor brasileiro, que teve sua safra quebrada. Então isso é importante para voltar a fazer girar o fluxo de caixa do produtor brasileiro. Então nós temos essa situação. Ontem os futuros do milho na Bolsa de Chicago já recuaram, já perderam 4,7%. Parte disso vem também de uma possibilidade de um acordo entre Rússia e Ucrânia. Embora as negociações não avancem como todos gostaríamos, né? Essa é a terceira semana de guerra, as imagens continuam sendo estarrecedoras, muitos civis sofrendo lá na Ucrânia. Nós estamos falando de uma possibilidade de um cessar-fogo. Ainda não acontece, mas caso aconteça, isso vai trazendo os preços de volta para os trilhos. Aqui no Brasil, como eu dizia, nós temos uma oferta de uma safra quebrada no verão, uma possibilidade de uma safrinha cheia, e isso vai equilibrando os preços. A demanda pelo nosso milho ela é forte, né? O Brasil é uma alternativa importante à Ucrânia nesse momento, mas a gente não tem ali uma força muito grande dessa condição. Mais do que isso, ontem saíram os nossos dados de exportações e nós tivemos aí uma baixa considerável. O março começou com a sua exportação diária de milho 97% menor do que no mesmo período de 2021. Então, a gente tem um dia aí difícil para o mercado de milho, né? Ontem tivemos esses dados importantes. Sobre as nossas importações, em 8 dias de março, o Brasil importou 20% do milho recebido em março de 2021. Essas informações são de Guilherme Dorigatti e já estão disponíveis para você no Notícias Agrícolas, tá? Outra informação importante do milho, eu quero achar aqui para vocês um artigo da Karen Brown, que é uma analista especialista em commodities agrícolas da Reuters Internacional. Ela é um fenômeno quando o assunto são análises, né, para essa situação. Vou até pedir para a Letícia dividir com vocês, vou mandar o link para ela e vou dividir com vocês aqui esse artigo da Karen Brown, que é realmente bastante interessante, tá? Olha só, sem pressão, sucesso do milho do Brasil é crítico diante de incertezas da Ucrânia. Vamos ler aqui um pedacinho com vocês, ó. A seca na América do Sul foi a principal história nos mercados de grãos e oleaginosas apenas algumas semanas atrás, antes que o conflito Rússia e Ucrânia se transformasse em uma invasão em grande escala, voltando a atenção do mundo para a crise global de segurança alimentar em meio à paralisação das exportações na região do Mar Negro. As preocupações com a seca sul-americana foram completamente justificadas, já que o Brasil, maior exportador de soja, sofreu suas piores perdas de safra dos últimos tempos. A Argentina, principal fornecedora de subprodutos de soja e em terceiro lugar no mundo para milho, experimentará um segundo ano consecutivo de cortes de produtividade relacionados ao clima. Mas a próxima safra de milho do Brasil pode ser mais importante do que nunca à luz da crise no quarto maior exportador, a Ucrânia, onde os embarques de milho agora são mínimos e o destino da próxima safra é desconhecido.
os agricultores brasileiros também esperam se recuperar da terrível segunda safra de milho do ano passado. Eu não preciso contar para vocês o que aconteceu, que vocês são a prova viva, né? Enquanto isso, os exportadores de milho dos Estados Unidos podem garantir mais negócios nos próximos meses se a safra do Brasil tiver algum escorregão. No entanto, a demanda não foi necessariamente redirecionada para o principal fornecedor de milho no ano passado, os Estados Unidos, apesar do déficit do Brasil. A segunda safra de milho, que é fortemente exportada pelos brasileiros, deve representar 3/4 da produção total brasileira nesse ano. E o plantio está quase concluído nas principais regiões de cultivo. O país espera que a segunda safra do cereal aumente 42% em relação ao desastre do ano passado, tá? Então, esse artigo da Karen Brown é muito importante, é uma amarração ali de todas as coisas, vale a pena você conferir, tá? A Letícia vai mostrar para você ali o caminho para você chegar até este artigo no Notícias Agrícolas, tá? É essa situação. Olha só, a Dani Piuco, falando sobre milho, qual a previsão de frio com geadas? Vai se consolidar chegando mais cedo? Região oeste do Paraná. Dani, obrigada pela sua pergunta, ela é muito pertinente. Há sim a possibilidade de que o frio se adiante um pouco mais. Os institutos de meteorologia ainda não bateram o martelo sobre geadas, não vai gear na safrinha. Mas o frio intenso pode acontecer. A gente tem uma renovação do Laninha para o inverno agora, segundo o NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, então isso está bastante presente também nas análises, né? A gente tem a necessidade de ter uma safra saudável, a gente precisa dessa safrinha, mas a gente tem esses pormenores. Então, eu vou passar essa pauta para a Virgínia para a gente fazer uma atualização sobre a possibilidade de geadas. Até esse momento não se bate o martelo nas geadas, mas se fala de um frio intenso, sim, tá? Podendo chegar mais cedo. Então, vamos ficar de olho, vamos acompanhar. Enquanto isso, senhoras e senhores, este é o mercado do milho, né? Conclusão da safra de verão quebrada, possibilidade de uma maior demanda, a safrinha em aberto, como é que vão ficar as coisas. E custos para as próximas safras de verão sendo contabilizados, sendo pensados, por isso que avançam as vendas futuras no Mato Grosso, por exemplo, mas ainda de forma cautelosa, né? O produtor está cauteloso, está contido o produtor brasileiro. Está escaldado também pudera, né? Com tudo que já passou nas últimas 3 safras do produtor de milho, pelo amor de Deus. Agora temos que dar jeito para isso aí, né? Bom, 9 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários, né? Ó. Bom dia de Jataí, no Goiás, Lavras, Minas Gerais, Goiânia, no Goiás, Muriaé, Minas Gerais. Bom dia a todos vocês, obrigada pela gentileza. O Marcos Economista, bom dia. A Bruna nos mandando bom dia. O Fábio, o pessoal da Cimax Agro, o Eduardo Souza de Santa Rosa de Goiás, o Fábio nos mandando bom dia. E a Ana Tombini, quero saber do clima essa semana. Ana, nós temos aí a previsão de algumas pancadas de chuvas para essa semana, né? São as águas de março fechando o verão, como diria o poeta, real. E segundo, informação da Climatempo fresquinha para você, Ana. Chuva se espalha mais sobre o sul do Brasil. No fim da última semana... Aqui, ó. Não é isso que eu quero, não. Aqui, ó. A semana segue com muita chuva sobre o sul e sudeste do Brasil. E temperaturas mais baixas. Tem expectativa de pancadas de chuva forte, principalmente sobre os estados do Paraná, onde você tá, e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, uma massa de ar seco, meu Deus do céu. Eu não aguento mandar essa notícia, uma massa de ar seco no Rio Grande do Sul. Precisava sair isso daí, né? Pelo amor de Deus. Segue impedindo a formação de nuvens carregadas sobre o oeste e o sul gaúcho, mas com previsão para pancadas de chuva sobre o nordeste e litoral do estado, pelo menos até amanhã, quarta-feira, 16 de março. Atenção, hein? A chuva pode causar transtornos, principalmente sobre áreas do leste do Paraná e de Santa Catarina nos próximos dias. A Climatempo alerta para o risco de alagamentos, deslizamentos de terra, enchentes de córregos e rios. Atenção,
tá, Ana? As temperaturas voltam a subir no Rio Grande do Sul na quarta e na quinta-feira. Na quinta, o tempo fica firme sobre grande parte do centro-sul do estado gaúcho, com previsão para pouca chuva sobre o extremo norte do estado. As instabilidades seguem concentradas entre Santa Catarina e no Paraná, mas o sol predomina no decorrer do dia e a chuva acontece entre a tarde e a noite, ok? Então, informações sobre o clima, check. Passadas aí para a Ana e para os colegas que nos acompanham por aqui. Deixa eu seguir aqui nos nossos comentários. Marcos, economista rural, sempre presente. Mato Grosso presente, obrigada. Bom dia de Goiânia, no Goiás, o Fernando. Sinop, no Mato Grosso. O Frank Bezerra nos mandando bom dia. Sumaré, São Paulo, terra do tomate, hein? Sumaré, São Paulo é terra do tomate. O Gabriel Krishner, não é Schreier, Krishner. Samuel Ribeiro, bom dia. Samuel Ribeiro, sou de São José do Rio Pardo, São Paulo. Tem notícias do leite? Temos, vamos dividir com vocês. Sinop, Mato Grosso, o Dalton, a Daniela, o Follow, todos nos mandando bom dia. O Follow é de Viçosa, Minas Gerais. Minha amiga Índia Mara Marasca, bom dia, Índia. Boa semana para você, viu, minha amiga? A Valdirene, fala um pouco sobre a suinocultura, pois tá uma tristeza, tá mesmo. E os custos de produção seguem altos, né? Essa é a maior preocupação da pecuária de uma forma geral. Então, granjeiros, pecuária de corte, pecuária leiteira, margens completamente estranguladas, a gente já vai falar sobre isso, tá, Valdirene? Falei sobre o milho, como a Dani me pediu. O pessoal do Ciclo Rural, o que a abertura do mercado para o Canadá pode significar para o produtor? Mais oportunidades, né? A gente tem a volta do Canadá comprando nossas carnes, né? Carne bovina e carne suína. Isso é mais uma alternativa de venda para o Brasil, é mais uma ampliação do seu portfólio de clientes. Isso é trabalho de diplomacia, né? Trabalho de ministra Tereza Cristina, que vai aos seus clientes, mostra o status elevadíssimo dos nossos produtos, principalmente nos mercados internacionais, porque aqui dentro temos já um alimento conhecido, um alimento seguro, certo que há, né, toda aquela coisa da gente, o agro, mas todo mundo sabe da responsabilidade do agro, né, não preciso eu fazer esse discurso aqui no espelho, vocês sabem do produto que vocês entregam para a população brasileira, e lá fora o papel de fazer essa propaganda é da ministra Tereza Cristina, mostrar a qualidade do produto que vocês produzem. Então, isso é muito importante para o setor de proteínas animais, é mais um avanço, né, dos nossos mercados, e isso é extremamente importante, tá? É ampliar. A gente precisa sempre garantir uma diversificada pauta de itens de exportação, né? E também para quem nós vamos exportar. Se lembram quando nós tivemos o embargo chinês, né, que durou de setembro a dezembro? A gente não pode depositar todos os ovos numa mesma cesta. Nós precisamos diversificar os nossos clientes. Então, pessoal da Ciclo Rural, a abertura do mercado canadense para nós é isso, é a garantia de mais compradores do produto brasileiro, tá? Originar Consultoria nos mandando bom dia. Piracaia, São Paulo, a Mariana. Cambará, no Paraná. Bom dia aqui de Três Arroios, Rio Grande do Sul. Conosco também o Alisson, o Bruno de Inhumas, no Goiás, o Gil do Rio Verde, Goiás também, né? Bom dia. Goiás hoje está dominando aqui, hein? Bom Jesus, do Goiás. São Bernardo do Campo, minha terra natal, onde inclusive me formei como jornalista, onde mora minha família, então um abraço enorme para o pessoal da RV Vegetais de São Bernardo do Campo. Odilon Terterola, bom dia. A Marisol de Tupanciretã, Rio Grande do Sul, bom dia. Pessoal da Agrofotos 43, bom dia de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Ipameri, Goiás, pessoal da CJ Selecta. Três Arroios também do Rio Grande do Sul. Paratinga, na Bahia, o Almeida Júnior. E o Gildo, estamos aguardando todos na Tecnoshow em Rio Verde. Gente, já falei, eu sou espalhada. Vocês ficam mandando convite aqui, aí eu chego aí, quero saber o que vocês vão fazer comigo. Vamos levar para tomar um café, vamos levar para comer uma pamonha no Goiás, na verdade. Vamos levar para comer um pão de queijo em Minas Gerais. É isso que essa jornalista espera, né? Mais ou menos por aí. Vocês vão mandando convite, eu vou aceitando. Vocês vão ver, hein? Eu sou espalhada. É brincadeira, viu, gente?
Se minha mãe tá... Ainda bem que minha mãe, essa hora de terça-feira, tá na missa, que se ela tá me vendo agora, já tomei um pedala Robinho aqui na orelha, mesmo ela não estando aqui no estúdio. Ó, no YouTube também temos muitos comentários. Guarapuava, no Paraná, o Ramon Olegário, o Ricardo Silva, o Edson Lessa, de Ubiratã, no Paraná. A Neide Rosa, estou com soja no celeiro. Que hora tenho chance de venda boa? Sei que a soja deu uma queda. Neide, olha só. Que hora que é a hora boa de vender? É a hora que faz sentido para o teu negócio, tá? Para a tua gestão. Nem sempre o preço mais alto é o melhor negócio. Você precisa saber a sua margem, você precisa saber por que você está vendendo, como você está vendendo, em que condições você está vendendo. Você tem um alvo de preço? O que você tem que fazer? Se proteger. Você quer especular o mercado? Quer manter a soja aí no seu celeiro e especular o mercado, saber quando ele vai subir? Mas tenha uma proteção. Ou faça hedge, ou faça mercado de opções, ou trabalhe com o barter e as relações de troca. O importante é você estar protegida, porque caso o mercado caia, você tem o seu preço assegurado. Caso o mercado suba, você possa participar das altas. Então, a hora certa de vender, ela é muito particular para cada produtor, né? Então, assim, primeiro que eu não tenho competência para te dizer, né, para te orientar na tua comercialização, mas a dica que nós podemos te dar, a orientação que nós podemos te dar, é tenha um profissional de confiança na tua cola para que você, assim como você é a melhor produtora da tua região, você tem que ser a melhor comerciante da sua região, né? Entender os momentos do mercado, entender o mercado futuro, entender que você pode travar dólar, prêmio, né? Otimizar suas despesas logísticas, tudo isso precisa ter ali um alinhamento com o teu profissional de comercialização, que seja da tua confiança, que te vá garantir um negócio personalizado para o teu negócio, para a tua gestão, para a tua propriedade, para teu modelo de negócio, precisa ter um planejamento comercial, tá? O Douglas Chimizo, engenheiro agrônomo. Bom dia, nosso Brasil do Agro. Manda abraço para Barreiras, Bahia e Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Bom dia! Abraço enorme para Luiz Eduardo Magalhães e para Barreiras, dois municípios incríveis e super potências do agronegócio brasileiro. Um abraço para todo mundo de LEM, né, Luiz Eduardo Magalhães, e de Barreiras. O José Roberto Amaral, bom dia a todos, Andradina, São Paulo. O Tiago Farias, bom dia, Carla. Café segue infartando produtores. Caratinga, Minas Gerais, e o Alcir de Uruçuí, no Piauí. Ô, Tiago, não infarta, homem, pelo amor de Deus. Acabei de falar para a Neide, vou falar para você. Quando a gente fala de mercado de opções, de hedge, isso não vale só para os grãos, tá? Isso vale também para todo mundo que negocia commodities. Então, assim, é preciso acompanhar o mercado. Essas quedas estão realmente bastante agressivas. Há uma pressão forte das questões geopolíticas, enquanto os fundamentos ainda são sólidos para as altas, mas o equilíbrio do mercado ele vem com essa liquidez, com essa intensidade do mercado de commodities. Então, a gente precisa ter essa situação. Olha só o que me pergunta o Você Tomás Café. Bom dia, sou aqui do sul do Espírito Santo e gostaria que você me ajudasse. Café arábica e conilon, tá na hora de vender ou segurar mais à frente? Obrigada. Então, Tomás e amigos, né? Volto a dizer, eu não tenho essa competência de dizer para vocês segurem ou vendam. O que eu posso dizer para vocês? Tenham um profissional de confiança. Você é cooperado, né, para o café? Vá na sua cooperativa. Fala, eu quero entender o mercado, eu quero falar com o departamento comercial, eu quero entender, né? Quais são as variáveis que estão formando os preços agora? Por que as cotações estão caindo? Então, assim, o mercado, inclusive, nós temos aí uma informação importante da Virgínia, que é o seguinte, na abertura de mercado de hoje, pressionado por consumo e pelo petróleo, o café vai abaixo dos 215 cents por libra-peso na Bolsa de Nova York. O mercado estende baixa, com tendência de físico travado no Brasil. Então, o que acontece aqui, os movimentos que você toma de compra, de venda, eles impactam diretamente na formação dos preços no mercado internacional. Então, a gente está falando aqui, a Virgínia já fez a abertura de mercado, eu vou mandar esse link, inclusive, para a Letícia dividir com vocês na nossa tela, né? E olha só,
Apresentando a volatilidade já esperada por analistas com a guerra entre Rússia e Ucrânia, as cotações nesta manhã ficavam abaixo dos 215 cents de dólar por libra-peso lá na Bolsa de Nova York. Além de acompanhar as questões relacionadas ao consumo de café no leste europeu, a commodity também recua acompanhando a desvalorização do petróleo nesta manhã, que perde aí mais de 7%, como vocês já viram. E olha só ontem como é que ficou o nosso mercado interno no fechamento do dia. No Brasil, o dia foi marcado por estabilidade nas principais praças produtoras do país. Com o recuo nos preços, o produtor pouco participa do mercado, que já estava travado com o cafeicultor esperando para ver o real tamanho da safra 22, tá? Então, assim, os preços do café, eles estão realmente recuando. Há uma preocupação muito séria com o consumo vindo da Rússia e da Ucrânia, o que traz essa pressão um pouco mais agressiva para as cotações do café nos mercados internacionais. De outro lado, a gente tem uma preocupação ainda com a oferta, preocupações com as questões logísticas, com a próxima safra. Então, a gente está nessa sinalização ainda difícil, um mercado bastante volátil, mas também trazendo todo essa necessidade de planejamento do cafeicultor. Então, atenção você cafeicultor, porque realmente você tem muita coisa para prestar atenção aí nos próximos meses, tá? Não vai ser um mercado calmo, a volatilidade tende a continuar para os principais mercados agrícolas e para o café não vai ser diferente. Vamos ver os preços agora na Bolsa de Nova York. O maio tem 213 cents mais 60 por libra-peso, o julho 213 mais 25, o setembro 212 dólares mais 10 cents por libra-peso e o setembro 213 cents mais 40 por libra, perdas que variam de 2,4% a 13,8%. Tá? Então são baixas realmente bastante agressivas, é um dos destaques inclusive de perda hoje entre as agrícolas ao lado do açúcar, são os preços do café. O açúcar sente essa pressão muito forte, naturalmente, do petróleo, acompanha o petróleo, e nós temos, então, os preços já abaixo do patamar dos 19 cents de dólar por libra-peso, que ontem ainda eram mantidos, mas com as baixas hoje se acumulando, nós temos, então, essas perdas expressivas do açúcar também, ok? Bom, vou dividir uma outra notícia com vocês também, vou pedir para a Letícia colocar na tela as informações sobre a visita da ministra Tereza Cristina agora para os fertilizantes, tá? Segundo as informações que partem da delegação do Ministério da Agricultura que está com a ministra no Canadá, nós temos aí um sinal de uma maior oferta de potássio vinda do Canadá, tá? A Campotex, que exporta o potássio das duas principais mineradoras do Canadá, informou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que pretende aumentar o volume de vendas ao Brasil para além das atuais 4 milhões de toneladas por ano, de acordo com uma nota divulgada hoje pelo Ministério, tá? A ministra continua lá no Canadá e procura garantir maior oferta ao Brasil, que é o maior importador global de fertilizantes. Mais do que a gente trabalhar ao lado, né, paralelamente ao trabalharmos para a nossa menor dependência de importação, nós temos que ter aí também uma diversificação no nosso portfólio de fornecedores. E é isso que a ministra Tereza Cristina está fazendo no Canadá, já fez no Irã e já fez na própria Rússia, tá? Então a gente está aí aumentando as nossas alternativas. Mais do que tudo isso, quando a ministra vai, né, ao Canadá e pede um aumento da oferta de fertilizantes, eles estão falando de um dos maiores produtores globais do mundo de alimentos, né? E é de onde as perspectivas pesam mais. Nós precisamos aumentar em 30% a oferta global de alimentos até 2050. Para que esses 30% se consolidem, o Brasil precisa crescer 40%. Então, assim, é jogo ou não é jogo para o Canadá aumentar a oferta de fertilizantes aqui para o Brasil? Me parece que sim, né? Não só o Canadá, mas o Irã e os outros países que estão ali na nossa lista de vendedores, né? Então, é isso. E olha só o que disse a ministra, grande Tereza Cristina. Para que o Brasil continue aumentando sua oferta de alimentos e contribua para a segurança alimentar mundial, precisaremos de suprimentos adequados deste insumo. Então, a ministra Tereza Cristina é diplomata, é comerciante, é negociadora. A ministra Tereza Cristina é tudo, pena que deixará o governo para concorrer a uma vaga no Senado, né?
mas Tereza Cristina é dona de sua própria vida, né? Enfim, seguimos por aqui. Pessoal, agora são 9 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai caminhar para o nosso finalzinho do Bom Dia Agronegócio, com algumas notícias que chegam já nesta manhã de terça-feira para você por aqui. Preços do minério de ferro caem por Covid-19 na China. Mercado físico do boi gordo segue firme na maioria das praças pecuárias em São Paulo, informação da Radar Investimentos. Investidores abandonam ações e buscam dinheiro diante de pior perspectiva de crescimento desde 2008, mostra o BOFA. Produtos da agropecuária brasileira chegam a mais de 200 novos mercados mundiais nos últimos 3 anos. Mandato de quem, senhoras e senhores? Isso aqui é trabalho da equipe de Tereza Cristina, tá? Operações agrícolas não terminam na colheita. A importância da análise e gestão de resultados. Cheque esse material, tá? Pressionado por consumo e pelo petróleo, café vai abaixo dos 215 em Nova York. China nega a alegação dos Estados Unidos de que Rússia pediu ajuda na Ucrânia. União Europeia aprova nova rodada de sanções à Rússia. Não deu nem tempo da gente pensar se ia ter, né? Aqui, ó. Contra setores de energia, aço e defesa. Percebam que a União Europeia não vai no mercado de energias. Por quê? Porque depende do gás natural, essencialmente, que vem da Rússia, tá? Produção industrial da zona do euro fica estável em janeiro de 2022, fraco. Reino Unido proibirá exportação de bens de luxo à Rússia, imporá tarifas de importação. É um Deus nos acuda, né? A gente está tratando de tantas coisas importantes e a gente tem ainda que pensar em sancionar bens de luxo para os ricaços, milionários, magnatas russos. É difícil, hein, senhoras e senhores? Pelo amor de Deus. Mas agora são 9 horas e 45 minutos desta terça-feira, 15 de março de 2022. Cotação da hora, R$ 5,11 para o dólar, uma baixa de 0,3%. O mercado já inverteu o sinal, tá? As commodities agrícolas seguem caindo, o trigo que subia... sim! Antes da gente terminar, quero só trazer uma informação importante aqui sobre o mercado do trigo, que passou... continua em alta, 0,8% de ganho. Uma informação importante, as nossas exportações de trigo em março dispararam, né? Vou pedir para a Letícia também colocar essa notícia na tela para a gente concluir o nosso Bom Dia Agro. Olha só, exportação de trigo do Brasil dispara até a segunda semana de março. As exportações brasileiras de trigo chegaram a 62 mil toneladas por dia até a segunda semana de março. Um salto em relação à média diária de março do ano passado, quando foi de apenas 1,9 mil toneladas, então 62 mil toneladas. Com isso, o país já soma 496,25 mil toneladas embarcadas neste mês, contra apenas 45,4 mil toneladas de trigo exportadas em março de 2021. Todo o março de 2021, dados que partem da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. Depois da nossa colheita recorde em 2021 e de um dólar bastante favorável, nós vimos aí o Brasil fechar negócios para exportar volumes nunca vistos ao final do ano passado e novas transações feitas recentemente com as disparadas nas cotações internacionais por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, boas notícias ainda para o mercado de trigo do Brasil. Tá certo? Senhoras e senhores, vamos terminando por aqui a nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. A nossa programação ao vivo continua durante todo o dia no Notícias Agrícolas. Se você está no YouTube, já deixa aberto aí no seu navegador. Se você está no Instagram, passa para o YouTube ou nos acompanhe pelo noticiasagricolas.com.br, onde você vai ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir de 8h30, 8h40, a gente está aqui para que você receba as primeiras e principais notícias da manhã e possa tomar boas e assertivas decisões, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.